Vamos dar início a mais um programa da UNB-TV Diálogos. O tema do nosso programa de hoje é Feminismo e Terceira Onda. Eu sou a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica, e a nossa convidada aqui também é a professora Suzane Oliveira, do Departamento de História. Bom, para a gente poder chegar no tema da terceira onda, eu gostaria de contextualizar a primeira e a segunda onda do feminismo. A primeira onda do feminismo vem com a luta política das mulheres pelo acesso a direitos, sobretudo ao sufrágio, no final do século XIX e começo do século XX. A segunda onda do feminismo se deu na década de 60 e 70, e é mais ou menos nesse momento que a palavra gênero é incorporada. A palavra surge da área das ciências da saúde, através de um autor chamado Robert Stoller. Nesse momento, a diferença sexual ela é tomada como inquestionável e o gênero é compreendido como uma construção social a partir da diferença sexual entre homens e mulheres. Isso vai ser questionado a partir do final da década de 80, com uma autora chamada Judith Butler. A Butler aporta para o campo dos estudos feministas e de gênero aspectos muito importantes. No primeiro momento, ela vai questionar justamente a diferença sexual como algo que não pode ser pensado de uma forma diferente. Ela vai dizer justamente que a diferença sexual ela é construída através do gênero. O telespectador pode estar pensando, mas que absurdo, porque as diferenças físicas existem e é necessário então a gente fazer um resgate histórico. O autor que pode nos auxiliar a pensar isso é o Thomas Laqueur. Ele tem um livro chamado Sexo e Gênero, a partir dos gregos até Freud, onde ele mostra como vigorou na sociedade ocidental até o século XVIII a teoria do sexo único. Aristóteles acreditava que não existia uma diferença essencial entre homens e mulheres. Ou seja, ele acreditava que as mulheres tinham os mesmos órgãos reprodutores que os homens. A diferença se dava justamente porque os órgãos dela eram mais internos. E isso em função da falta de calor durante a gestação. O que o Laqueur faz é um estudo dos manuais, principalmente de fisiologia e anatomia, onde há uma retratação desses órgãos reprodutores. E é impressionante porque o que se busca é a semelhança e não a diferença. O foco é a semelhança. Então, há uma transformação da retratação a partir do século XVIII. E grande parte das pessoas pode pensar, foi um avanço da ciência. E o que esse autor vai demonstrar é que, na verdade, isso deu muito mais por motivos ideológicos do que por motivos científicos. O que está acontecendo no século XVIII? A gente tem uma afirmação e um fortalecimento do capitalismo. O capitalismo traz uma mudança social, uma possibilidade de mudança social. Ou seja, se na Idade Média você nascesse filho de pedreiro, pedreirinho você seria. Com o advento do capitalismo, justamente se traz uma promessa de mobilidade para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população não tem acesso à mobilidade social e ao âmbito público? Através de uma naturalização das diferenças sexuais e, principalmente, uma transformação da diferença em desigualdade. Então, esse é um aspecto muito importante, né? Para a gente chegar a entender as ideias da Judith Butler, eu gostaria também de fazer uma consideração. E essa é uma discussão presente no pensamento filosófico ocidental. Eu não tenho acesso à coisa. A coisa sempre me aparece interpretada. Falar é interpretar. Nesse sentido, a palavra não é uma etiqueta sobre a coisa. A palavra me permite que algo venha a ser de uma determinada forma. Dito de outra maneira, quer dizer, a partir de diferenças físicas, certas pessoas, certos sujeitos serão naturalizados em certos lugares de maior ou menor poder. Nesse sentido, a Judith Butler propõe uma definição de gênero, diferente da segunda onda. Ela vai dizer que gênero é uma repetição estilizada de performances, ou seja, desde o dia que você nasce, você é interpelado a certas performances. E a metáfora que ela utiliza é o script presente no teatro. Se você assistir 5 vezes a mesma peça de Hamlet, você vai ver desempenhos dos autores, performances diferenciadas. Mas você não é completamente livre para performar do jeito que você quiser. Porque se você romper com o script, você é punido. Existem formas, mecanismos de controle social de desempenho desse script. Um exemplo que eu sempre gosto de dar nas aulas é os nossos corpos. Geralmente quem senta com as pernas abertas são os homens, porque uma mulher sentar de pernas abertas tem um cunho sexual na nossa cultura. E desde criança a gente aprende isso. Sente como uma mocinha, por exemplo, tá?
Bom, dito isso, né, trazendo a questão da performance, a gente tem que qualificar também como são interpeladas essas performances, através de algo que uma outra feminista aponta, que é a Teresa de Lauretis, que são as tecnologias de gênero. O que são as tecnologias de gênero? As tecnologias de gênero são produtos culturais que não apenas representam os valores de gênero, mas recriam e reafirmam e reinventam esses valores. O principal produto na nossa cultura hoje é a mídia, e a gente pode ver isso nos desenhos, a gente pode ver isso nas propagandas, a gente pode ver isso nos filmes, né? Um exemplo que eu trouxe para você, telespectador, é justamente os desenhos infantis. E eu gostaria de trazer um deles, que se chama Pequena Sereia, muitos de vocês já devem ter assistido, que é a história de uma sereia super curiosa, ávida de saberes e tal, e que, enfim, se apaixona por um príncipe. Conte uma novidade dentro da nossa cultura ocidental, relação entre amor e mulheres. E ela resolve, então, tentar conquistar esse príncipe. E a negociação para perder a cauda de sereia e ganhar um formato de corpo de uma mulher, ela abre mão da voz. O que esse desenho, como tecnologia de gênero, nos ensina sobre uma performance para as mulheres, prescrita para as mulheres da nossa cultura? Que a coisa mais importante na vida das mulheres é um homem. E 2, que um silêncio é uma performance privilegiada para as mulheres manterem um homem. Então esse é só um exemplo que eu gostaria de dar. Dito isso, eu queria também trazer algumas coisas que a terceira onda do feminismo traz em termos de contestação. Como eu falei sobre a questão das performances, a Judith Butler vai colocar em xeque a ideia de existência de uma identidade baseada numa substância. E a ideia de performance traz exatamente isso daí. Uma das críticas que ela faz é a tentativa de ontologizar e naturalizar a diferença sexual, utilizando a história e outras culturas. Então, um discurso que provavelmente vocês já ouviram. Todas as culturas é desse jeito, as mulheres são subordinadas. Por exemplo, a história do Ocidente mostra como as mulheres sempre foram subordinadas. E a crítica que ela faz é que a história trata-se, então, de uma projeção de representações disponíveis na nossa cultura, no hoje, para trás, no sentido de justamente justificar essas diferenças e não de contestá-las. Eu gostaria de ouvir da professora Suzane, que trabalha exatamente com essas questões, o que ela acha isso, que ela trouxesse as suas considerações. Bom, enfim, todas essas colocações sobre a história, né, como algo construído, inventado, especialmente a história das relações entre homens e mulheres, né, ela vem acompanhando também a trajetória dos estudos pós-modernos, dos estudos pós-estruturalistas. Então, onde passa a ser possível mesmo pensar na história como um discurso em construção, como uma interpretação para o passado, sempre mediada pelo olhar de quem fala, pelo olhar de quem escreve, pelos valores, né, do presente. Então, nesse sentido, é possível também pensar na história, assim como em outras tecnologias também, os livros didáticos de história, o cinema, né, como a Valesca também mencionou os desenhos animados, pensar na história e pensar no conhecimento científico como construções permeadas de interesse. E isso fez com que a gente, dentro dessa perspectiva de gênero pós-estruturalista, influenciada pela Judith Butler e pelos estudos do Foucault, também pensasse em histórias do possível, né? Diferente daquela história presa a uma categoria homogênea, né, de mulheres e de homens, sempre em oposição e hierarquia. Então, essa noção de gênero, né, que a Judith Butler nos traz, de que tanto gênero como sexo, que seria o biológico, são construtos históricos, isso nos abriu possibilidades enormes no campo da história, né, para buscar mesmo outras formas, né, de relações humanas, né, no tempo, outras identidades e outras experiências para as mulheres e homens que não fosse mediada apenas pelo eixo da dominação masculino versus feminino em oposição, né? Eu, por exemplo, desenvolvi uma tese de doutorado, defendi em 2006, no programa de pós-graduação em História, onde eu trabalhei com os discursos históricos sobre as mulheres incas. E justamente eu pude ver isso, como essas colocações da Butler sobre a história como um discurso que constrói, que participa, né, uma disciplina performativa que constrói e participa, né, dessa desigualdade de gênero na sociedade, eu percebi como a imagem das mulheres incas, produzida tanto pelos cronistas, né, que eram colonizadores, conquistadores do século XVI, jesuítas, padres missionários,
tanto quanto o discurso deles, quanto dos historiadores no século XX, né, também tendem a projetar as suas concepções de gênero binárias, né, hierárquicas sobre o passado dessas mulheres. Mas o que a gente percebe, o que eu pude perceber, é que essas próprias crônicas e a própria historiografia, ela consegue nos trazer indícios de outras relações entre os sexos, né, de outras concepções sobre o corpo, baseado em outros eixos também, que é a questão do parentesco, do trabalho, da relação com o sagrado, com a terra, com os tributos, diferentes, né, do que a gente está acostumado. Então, nesse sentido, essa história das mulheres também produzida a partir dessas perspectivas pós-estruturalistas de gênero, né, que surgem também durante a terceira onda, nos abrem aí para uma história do possível, né, para que a gente possa pensar também em transformar as relações humanas. Né? E graças justamente a essa possibilidade de ver que tanto o biológico, tanto o gênero, né, que seria as categorias homens e mulheres, elas variam no tempo e espaço, assim como a própria noção de corpo e de sexo também ela é uma construção. Eu achei interessante isso que você apontou, né, sobre a questão do conhecimento interessado, porque o interesse de traduzir o diferente no mesmo é manter o mesmo no mesmo. No sentido de se manter essa hierarquia, de se manter certos sistemas de opressão. Mas eu achei muito interessante, Suzane, que você trouxe várias vezes a questão de mulheres, e esse é um tema muito debatido hoje na contemporaneidade, né? Eu acho que uma das coisas que a terceira onda do feminismo trouxe foi justamente a implosão da categoria mulher. Né? E não só isso, a questão do binarismo, de uma heterossexualidade compulsória. Gostaria também de te ouvir sobre isso. Bom, durante a segunda onda do movimento feminista, isso nos anos 60 e 70, essa categoria mulher, ou mulheres no singular, ela foi extremamente útil. Né? Essa categoria mulher criada em oposição à categoria homens, né? Ela foi útil no sentido de unir e fortalecer o movimento de mulheres para a conquista de determinados direitos. Mas, no próprio interior do movimento, começaram a surgir uma série de tensões e conflitos, né? É o que a gente pode chamar também de feminismos dissidentes, né? Que vão questionar exatamente essa categoria mulher, né? Essa noção de um feminismo universal baseada apenas na opressão patriarcal, na opressão dos homens sobre as mulheres. E nesses feminismos dissidentes a gente vai ver diversas vozes. As mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, campesinas, imigrantes, exiladas e outras começam a dar conta também de reivindicar a diferença dentro da diferença, né? Justamente fazendo explodir ou implodir essa categoria mulher que era usada no singular. Mas como eu falei, a terceira onda ela não vai negar também as contribuições, vamos dizer, ela é herdeira também das concepções dessa segunda onda. Só que aí começa a se denunciar no interior do próprio movimento o racismo, né, a lesbofobia, o classismo. Então, tudo isso começa, não vai representar, isso é uma coisa interessante, até interessante se falar, tem que ser dito, não representou o fim do movimento feminista, muito pelo contrário, representou a pluralização. Por isso que hoje a gente fala de feminismos no plural e não de um feminismo homogêneo e universal. E esse vem sendo o grande desafio, né? Como fazer políticas para as mulheres, especialmente no Brasil, na América Latina, quando essa categoria mulheres, ela vem sendo mesmo, foi pluralizada, né? E a gente tem aí a origem de vários movimentos e organizações com suas pautas específicas. Uhum. E nós vamos chegar nisso, que eu vou voltar nessa pergunta. Mas assim, em relação a isso que você trouxe sobre a pluralidade, a Rose Braidotti, eu acho que tem uma contribuição que é muito interessante. No livro dela, Nomadic Subject, né, sobre a subjetividade nômade, ela propõe uma epistemologia nômade também. E pelo menos 3 categorias de análise, né, que são construtos. Uma, a comparação entre homens e mulheres. A segunda, a comparação entre as mulheres. E depois a comparação entre as diversidades na própria mulher. Quer dizer, como a gente pode trabalhar com localizações de poder diferenciados, mas sem abandonar certas categorias que podem ser interessantes e estratégicas. Estou lembrando aqui da Spivak, quando ela fala de um essencialismo estratégico. A gente ainda vive numa cultura binária e, portanto, usar o binarismo como categoria estratégica pode trazer avanços nas políticas públicas
para mulheres. O que você acha? Exatamente. Hoje a gente percebe uma ressignificação, uma recriação da categoria mulheres. Não se abandonou a categoria mulheres dentro dos movimentos feministas e de mulheres. A gente percebe isso nas conferências nacionais de políticas para as mulheres no Brasil, que vêm sendo realizadas desde 2004, que cada grupo, né, indígenas, negras, né, quilombolas, tem também o seu espaço de fala e continuam dialogando. Então a categoria mulheres, ela continua sendo usada porque ela é amplamente necessária e urgente na continuidade das lutas, né, feministas no Brasil, porque a gente percebe ainda a persistência da desigualdade, da violência contra as mulheres, do feminicídio, Quinto lugar, a luta pelo direito ao aborto. Então, essas questões ainda estão aí e para isso é necessário ainda falar, né, de mulheres como uma categoria política. Então, ela é importante, somos todas mulheres no sentido ainda de se unir e de se fortalecer, né? Mesmo que apesar das diferenças, né? Isso, apesar das diferenças, mas é algo momentâneo, né? Justamente para se fazer representar e se ouvir perante, principalmente no diálogo com o governo. Eu acho que você trouxe um ponto importante, né? E eu quero complementar. A Judith Butler fala de coalizão, de uma política de coalizão e não de identidade. A gente tem que fazer alianças. Isso. Né? E aliança é sempre temporário. Isso me remete a uma coisa, o Wittgenstein, nas investigações filosóficas, perguntam para eles assim, o que é um jogo de linguagem? E ele tenta achar semelhanças em vários jogos, ele não acha semelhança com algo em comum em nenhum deles. E ele vai dizer o seguinte, o que é uma semelhança de família? Você tem uma corda, nessa corda você não tem uma fibra que vai do começo ao fim, o que vai do começo ao fim é o trançado. Ou seja, a semelhança entre a gente não vai ser dada talvez por um corpo, mas vai ser dada talvez de uma maneira temporária de algo que a gente quer obter em comum. Então, nesse sentido, essas alianças também são temporárias, mas elas são necessárias. Sim, e justamente nessas alianças e nesses diálogos, né, entre diferentes movimentos feministas de mulheres, é importante, então, romper barreiras de racismo, né, lesbofobia, justamente para que uma reconheça também na outra, né, essas diferenças, os diferentes problemas que cada uma enfrenta, no sentido de construir pautas políticas ou reivindicações, né, que se fortaleçam aí coletivamente. Apesar do trançado em comum. Exatamente. Né? Uma coalizão temporária. Temporária, exatamente. Ou seja, a gente abandonou essa ideia de uma categoria mulher essencializada, que isso fique claro também, porque uma das consequências dessa pluralização do movimento feminista é dizer que o movimento feminista acabou, né? Que as mulheres não se sentem mais, assim, já acharam que já está por tudo conquistado e que não é necessário mais lutar. Estamos longe disso, ainda mais nesse momento político, né? Exatamente. Então, é importante, no campo da história, eu como historiadora, vejo o quanto é importante a gente reconhecer a pluralidade das lutas políticas de diferentes grupos de mulheres, para que a gente saiba dialogar, né, e fortalecer nossas pautas e nossas reivindicações em negociação com o governo. Né? Então, ainda é necessário. Bom, estamos terminando mais um programa Diálogos da UNB-TV. Eu espero que o telespectador tenha gostado.